Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem. Obrigado por nos acompanhar no nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e quero falar com você nesta noite sobre a última palavra sobre servir. Nós estamos seguindo uma série de mensagens sobre as 7 cartas do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor, as chamadas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Eram igrejas que passavam por situações muito difíceis e que precisavam ser orientadas sobre a maneira de conduzir suas vidas como testemunhas da graça de Deus no mundo em que viviam. E hoje vamos conhecer mais uma dessas igrejas, mais uma dessas cartas e mais uma dessas propostas de vida que a palavra de Deus tem a apresentar para a sua igreja. Nós temos uma apresentação que temos colocado à disposição todas as vezes e quero deixá-la aqui para a gente acompanhar as ideias iniciais desta mensagem. A série chama-se A Última Palavra sobre a Vida. O que as cartas das igrejas da Ásia Menor têm a nos dizer? Reflexões a partir das 7 igrejas ou as 7 cartas do Apocalipse. Essa experiência para nós tem sido muito proveitosa porque ela tem falado para a gente de coisas importantes sobre a nossa maneira de seguir a Cristo, de viver a nossa fé em dias difíceis. E vivemos tempos difíceis, vivemos tempos trabalhosos, podemos dizer assim. O que nós podemos fazer? Quem tem a última palavra sobre a maneira como vivemos a nossa fé no mundo de hoje? O tema de hoje vai ser sobre a habilidade de servir. A última palavra sobre servir, sobre colocar a vida a serviço do reino de Deus, do mundo, de Deus, das pessoas. A quem você quer servir? A palavra final sobre isso vem do Senhor para nós. Nós vamos conhecer mais uma das igrejas, mais uma dessas igrejas que compõem as 7 igrejas da Ásia Menor. É a igreja de Pérgamo. E nós vamos conhecer, então, o que está lá no capítulo 2 do Apocalipse, do versículo 12 ao 17. Do versículo 12 ao 17. Eu vou separar apenas aqui para a nossa leitura nesse momento o versículo de número 13, que diz assim: Contudo, você permanece fiel a mim, fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Uma palavra de consolo, uma palavra de lembrança de coisas boas que aquela igreja vinha fazendo. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Olha, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a gente precisa desenvolver um gosto de colocar o nosso dom, nosso talento, nossas habilidades a serviço do outro. É isso que a palavra de Deus nos chama constantemente. Nossos sentimentos e disposição de servir uns aos outros em qualquer circunstância são sempre dignos de elogios da parte do Senhor. Essa é a nossa característica, foi para isso que você foi construído, é para isso que você sabe fazer coisas, é para isso que você tem o seu diferencial, para você fazer o bem. E quando você coloca a sua vida, seus dons, seus talentos, suas habilidades a serviço de uma causa justa, a serviço do bem comum, isso é digno de elogio da parte do Senhor. A tarefa essencial da gente como cristão no mundo é servir. Você não existe para outra coisa a não ser servir. Eu vou evangelizar, eu vou dar testemunho, eu vou adorar,
eu vou aprender. Não, meu irmão. Tudo isso é muito importante, sim. Eu não estou desprezando essas ações, mas tudo isso que você faz tem um só sentido, é o sentido de servir ao Senhor na dimensão do reino de Deus. Eu costumo dizer na minha igreja, na nossa igreja, que não vive para servir, não serve para viver. Esse é o sentido. Uma vez uma irmã me procurou na igreja dizendo que estava muito cansada, que estava já desistindo de trabalhar nas coisas que ela costumava fazer na igreja, para as pessoas, porque ela era muito incompreendida e coisa e tal. Aí disse, tá bom, minha irmã, eu vou orar ao Senhor para que Ele lhe dê o descanso eterno. As cruzes, pastor, por que isso? Minha irmã, para que você acha que Deus está dando tanta saúde, tanta disposição, tanta alegria, tanta habilidade, tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta experiência? Para você guardar para você e levar para a sepultura? Então é melhor levar logo, né? Vai logo, porque aquilo que você tem, se já não serve mais para nada, você não tem nenhum sentido mais nem de pedir que Deus lhe dê bênçãos para a sua vida. Não há, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como exercer o ministério no âmbito da igreja que não esteja voltado para a necessidade de alguém, para uma situação que precisa ser corrigida. Era isso que estava preocupando o pastor da igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo lembrava uma vida dedicada a uma autoridade. A cidade de Pérgamo era uma cidade construída em torno ao culto ao Império Romano. Ela estava situada bem um pouquinho ao norte de Éfeso e de Esmirna, lá no alto de um monte. E ela estava ali para lembrar que as pessoas estavam ali servindo a um governo, servindo a um poder, servindo a um imperador. E elas precisavam lembrar-se disso sempre. E haviam os templos para que isso fosse lembrado. Era um importante centro político e, embora até fosse comercialmente menos famoso que Éfeso e Esmirna, ela tinha importantes centros de poder, importantes centros de decisões que ali aconteciam naquela cidade. Nessa cidade habitava o cônsul romano para toda a Ásia Menor, uma espécie de um imperador da Ásia Menor, o governante da Ásia Menor estava ali naquela cidade. Então ela possuía uma beleza arquitetônica, ela possuía importantes prédios, majestosos templos dedicados aos mais importantes deuses da tradição greco-romana, Júpiter, Minerva, Apolo, Vênus, Baco, todos estavam lembrados ali naquela importante cidade. Possuía uma importante biblioteca, era a maior biblioteca da Ásia Menor, só perdendo para a de Alexandria, que olha que cidade importante. E nessa cidade, isso era a característica dela, foi nessa cidade que se começou a fabricar o pergaminho, retirado da pele dos cordeiros, que era uma espécie de substituto para o papiro, com maior duração, com maior permanência, melhor que o papiro e com maior permanência. A palavra, então, pergaminho, vem exatamente de Pérgamo, porque foi lá que começaram, então, a fazer a produção desse tipo de material. Então, era uma gente trabalhadora, laboriosa, uma gente de produção cultural intensa. E lá nessa cidade havia também um templo dedicado ao deus Esculápio. Esculápio era o deus da medicina, o deus que curava as pessoas, e era representado por uma serpente. E tudo isso fazia com que a cidade ganhasse notoriedade. Nessa cidade, a igreja de Jesus
começou a ser organizada na mesma época em que Paulo esteve em Éfeso, a mesma época de Esmirna. E ali, então, naquela tradição de plantação de igreja, Pérgamo foi uma das cidades alcançadas quando da presença de Paulo, quando ele residia em Éfeso, ali no tempo do início do trabalho cristão em Éfeso. Haviam duas coisas que marcavam essa igreja, duas coisas muito importantes. Uma era um aspecto negativo e a outra era um aspecto positivo. O aspecto negativo é que naquela igreja havia muitos adeptos da ideia de uma certa seita, que foi chamada aqui na carta à igreja de Pérgamo de seguidores de Balaão, como pessoas que agem como Balaão. Foram comparados a Balaão. Você sabe quem foi Balaão? Balaão foi um personagem da história dos hebreus, ainda lá no livro de Números, está lá nos capítulos 22 e de 22 a 25, que foi chamado por Balaque para tentar fazer profecias contra o povo de Deus, para poder desviar o povo de Deus, para desviar a atenção do povo de Deus e seduzi-lo a uma vida de fornicação, a uma vida de idolatria, a uma vida distante dos propósitos de Deus. Então aqui, quando nesta carta é usado a expressão sobre seguidores de Balaão, imitadores de Balaão, pessoas que seguem Balaão, está dizendo de falsos mestres, pessoas que ensinavam doutrinas erradas, pessoas que ensinavam falsos ensinos. Olha, meu querido, minha querida, esse exemplo negativo que havia dentro da igreja de Pérgamo. Entre esses falsos mestres, havia também os que ensinavam a doutrina dos nicolaítas, que nós vimos na aula passada, que nicolaíta quer dizer aquele que desvia o povo do seu caminho, como os que atuavam então em Esmirna. Mas Pérgamo também tinha uma coisa boa, um bom exemplo, o exemplo de pessoas que não entravam na conversa dos falsos mestres, nem daquelas pessoas que desviavam o povo do seu caminho. Eram aqueles que seguiam a palavra de Deus, que eram fiéis, e um desses exemplos era o pastor Antipas. Antipas foi um homem fiel, dedicado, um dos pastores antigos daquela igreja, que dedicou a sua vida ao testemunho do Evangelho. Ele chegou ao ponto de morrer por causa do nome de Jesus. Um decreto governamental foi dado para que aquele pastor fosse sentenciado à morte por não prestar culto ao Deus Esculápio, por acreditar na cura divina que vem de Jesus, nas promessas de cura da graça do Senhor Jesus. Dizem até na tradição de que provavelmente Esculápio foi assado num caldeirão, dada a ira daquelas pessoas por ordem do imperador. Isso lembra algumas coisas que vêm da palavra de Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a colocarem a sua vida a serviço do reino de Deus. Ele mesmo afirmou que era assim a sua vida, que esse era o sentido de viver, que ele havia vindo ao mundo para servir e não para ser servido, como diz em Mateus capítulo 10, verso 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para Jesus, a única forma que temos para servi-lo é atendendo ao outro em suas necessidades. Você que acha que servir é você passar o tempo todo na igreja, fazendo coisas da igreja, fazendo coisas distantes das necessidades das pessoas, engano seu. Servir é colocar a vida, servir a Deus é colocar a vida a serviço do outro. Mateus 25:40 nos lembra isso.
Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus lembra aos seus discípulos que o maior entre vocês deverá ser o servo de todos. A igreja de Pérgamo é lembrada de que há recompensa por colocar a vida a serviço do reino de Deus assim. E é por isso que a gente precisa lembrar dessa palavra final de Jesus à sua igreja. Tudo que a igreja precisa fazer no mundo é ser servidora, servidora de um mundo carente de Deus, servidora de um mundo que aprendeu a viver sem Deus. A igreja precisa retomar a sua caminhada como uma comunidade de pessoas que servem, de pessoas que ajudam umas às outras. E olha, meus amados irmãos e irmãs, não faltam oportunidades para que isso aconteça. No mundo marcado pela desigualdade social, no mundo marcado pelas mudanças climáticas, no mundo marcado pela guerra, pela violência, há muita coisa que nós, como cristãos e cristãs, podemos fazer no mundo. A pergunta que deve ficar aqui entre nós, mesmo nessas circunstâncias tão adversas que a igreja vive no mundo de hoje, é quais são os modos que a gente tem de colocar a vida a serviço do outro. É isso que João vai fazer na sua carta à igreja de Pérgamo. João não é? Porque João está fazendo exatamente aquilo que Jesus pediu que ele fizesse. Então a gente pode dizer por tabela o que Jesus gostaria que nós fizéssemos no nosso mundo de hoje, como palavra final sobre a vida de serviço que precisamos ter. A primeira coisa, meus irmãos, que Jesus tem a nos dizer é que nós, como cristãos e cristãs, precisamos assumir um compromisso de viver o Evangelho de forma integral, não parcial, não de maneira como uma interpretação, mas como a palavra de Deus nos chama. O Senhor já havia se apresentado na carta, no livro do Apocalipse, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É assim que ele se apresenta à igreja de Éfeso. Quem sou eu? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sou eu que estou falando da igreja. A espada de 2 gumes é uma metáfora da palavra de Deus. É aquele que tem as escrituras nas mãos. É aquele que vai apontar caminhos para viver no mundo que nós vivemos. Como nós dizemos sempre na nossa igreja não pedimos aos irmãos e às irmãs a que façam mais do que o Evangelho nos pede. O Evangelho nos aponta para uma vida completamente diferente dessa que a religiosidade contemporânea alcançou. Esse é um instrumento usado para combater o mal. O Evangelho de Jesus nos aponta para uma vida amorosa, para uma vida de dedicação, de renúncia de si, para vivermos no mundo em que nós vivemos. Apocalipse 2,16 vai dizer isso para a igreja de Pérgamo. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O que combate o mal na igreja, o que combate o ódio, o que combate a falta de amor fraternal é viver de acordo com o Evangelho de Jesus. O segundo modo da gente colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus, de todos e de todas, é aproveitar todas as oportunidades para servir. Nós vivemos num mundo cercado de oportunidades. Nós não podemos viver numa redoma, como se vivêssemos fora do mundo, mas uma vida no mundo implica uma série de oportunidades da gente poder atender aos outros nas suas necessidades. Para a igreja de Pérgamo, o Senhor dá uma promessa que é dupla. 2 promessas para aquela igreja. Primeiro, a promessa do maná escondido, e a segunda, a da pedrinha branca com um novo nome. Vamos pensar em cada uma delas? A primeira promessa, a do maná que serviu de alimento para o povo hebreu,
na travessia do deserto, aquele mesmo maná que caía do céu e que o povo tinha que recolher logo cedo e comer durante o dia, não guardar para o dia seguinte, aproveitar aquela oportunidade para se alimentar e alimentar aos seus filhos. O pensamento apocalíptico lembra uma promessa divina de que aquele maná ele está guardado em algum lugar para que o povo de Deus possa provar dele de novo. Algum tempo no futuro, na revelação de Deus em Cristo, no tempo do futuro, haverá oportunidade para que o povo se alimente exclusivamente daquilo que foi guardado. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 4, diz que uma porção do maná foi guardada lá no tabernáculo para ficar-se como lembrança desse tempo, de que um dia nós comeremos do maná escondido, desse que ficou guardado, não o que cai do céu. Então é preciso a gente lembrar que Deus está cuidando. Quando o maná descia, ele deveria ser recolhido e consumido no mesmo dia. Uma lembrança de que precisamos saber aproveitar bem cada oportunidade, como um maná que precisa ser recolhido a cada dia. Apocalipse 2,17 tem a promessa: ao vencedor darei o maná escondido. A segunda promessa lembra a terceira atitude que precisamos ter no mundo que nós vivemos para servir, que lembra a ideia de que é preciso servir aos outros em toda e qualquer circunstância. Nós não podemos ficar escolhendo o que nós vamos fazer, a quem vamos servir, a quem vamos ajudar. Nós não podemos fazer discriminação nem preconceito com qualquer tipo de gente. Todas as pessoas que precisam do socorro divino precisam ser ajudadas pelo povo de Deus. Essa outra promessa refere-se à pedrinha branca, que é uma alusão ao uso de um objeto que era utilizado para declarar absolvida uma pessoa acusada. Essa pedrinha branca servia também para indicar a condição de um cidadão livre, depois dele ser libertado da escravidão, redimido da escravidão. Servia também para selar a amizade entre duas pessoas, ou para designar o vitorioso nos Jogos Olímpicos. Não está claro aqui qual será o nome que estará na pedra, mas é certo que haverá um nome que será dado àquele que é vencedor. Lembrando que a pedrinha branca vai nos dar a aprovação divina, o sim de Deus, a acolhida de Deus a quem viveu para servir. Tudo que fizermos pelo bem da criação, pelo próximo, pela nossa vida em comunhão, tudo que fizermos para o bem da natureza, o bem da civilização, o bem da humanidade, enfim, tudo que fizermos para o bem da pessoa mais humilde que está à nossa porta, não será esquecido pelo Senhor. A palavra de Deus, aqui mesmo no Apocalipse, diz que as nossas obras nos acompanham na eternidade, e é preciso que a gente sempre lembre de que tudo que fazemos aqui resulta em bênção para nós mesmos lá no futuro. Nossas obras nos acompanham. Apocalipse 2,17 diz assim essa promessa tão bonita da pedrinha branca: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É uma promessa para você, para mim, uma promessa que só nós vamos saber dar valor. É só a gente que vai saber quanto foi importante a gente ter feito algo pela justiça, pela dignidade do outro, pela paz, pela harmonia, pelo amor fraternal, pela vida de comunhão. Tantas coisas que nós podemos fazer pelo bem comum. Para a gente concluir essa palavra, há uma recompensa para quem serve. Nenhum de nossos esforços em favor do bem, em favor da justiça,
em favor da verdade, em favor do amor, será em vão. Tudo será elogiado pelo Senhor no tempo oportuno, mesmo que ninguém valorize, mesmo que ninguém compreenda. É preciso que a gente aprenda a colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. João capítulo 12, verso 26. Jesus falou aos seus discípulos: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Tudo aquilo que você faz pela vida do bem comum, pela vida do outro, pela justiça, pela verdade, pela paz, pelo amor, tudo isso será elogiado pelo Senhor como obra digna de alguém que recebeu o cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por ouvirmos a Tua palavra. Nos ajuda a sermos, ó Deus, uma comunidade de pessoas que servem. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Muito obrigado por estar aqui. E agora vamos fazer uma coisa que é muito boa para nós. Vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Quero convidar você a escrever aqui, bem aqui do lado no chat, os seus comentários com o seu pedido de oração. Ok? Você está vendo em outro horário? Pode escrever aqui embaixo também nos comentários. Nós acompanhamos as evoluções das nossas transmissões e sempre que alguém mantém seu contato, nós oramos, nós intercedemos também. Vamos orar, meus irmãos, pela saúde de algumas pessoas queridas de nossa igreja. Eu estou passando por um momento de recuperação da minha cirurgia. Conto com as orações de vocês. Amanhã, segunda-feira, terei uma consulta médica com o resultado dos exames e me livrando aqui dos apetrechos que foram colocados desde a cirurgia que eu fiz no último dia 10. Estou louco para chegar nesse dia. E também quero orar pela vida da nossa irmã, a doutora Ilva, nossa irmã da Ileide, da nossa gravidíssima Thaís, pela vida da Valéria e sua família, pela vida da Cristina e sua família. Quero orar pela Aline e o Sandro, quero orar pela Késia, enfim, tantas pessoas queridas que nos acompanham, de quem a gente tem sentido falta. Quero orar pela nossa igreja. Nós já estamos agora caminhando, entrando agora no mês de março, essa semana, nós vamos completar mais um ano de aniversário. É o mês do nosso aniversário. Vamos orar para que novas decisões aconteçam desse período. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Ó Deus, atende o pedido de oração, os pedidos de orações que foram feitos aqui. Nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que têm necessidades, que estão desempregados, que estão com pessoas doentes na família, que estão passando por dificuldade de saúde. Ó Senhor, que tem problemas de relacionamento em suas casas. Guarda, ó Deus, cada um e dá a Tua provisão, Senhor. Os pedidos que fizemos, como o resultado dos exames de amanhã que estarei recebendo, Senhor, que o Senhor já esteja à frente de todas as coisas. Também a nossa irmã, doutora Ilva, nossa irmã da Ileide, nossa querida Thaís, também, ó Deus, a vida da Valéria e sua família, a vida da Cristina e sua família, a vida, ó Deus, de Sandro e Aline, a vida de Késia, a vida de todos que nos acompanham. E neste mês que vamos começar, ó Deus, o mês de março, seja um tempo, ó Deus, da gente ser orientado pelo Senhor, para decisões que possamos tomar para o bem da Tua igreja e do Teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Chegamos assim ao final da nossa transmissão. Quero deixar aqui o convite para o próximo domingo, às 19 horas, teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, domingo que vem, a nossa transmissão vai acontecer normalmente às 18 horas, aqui pelo canal do YouTube, mantendo a nossa série de mensagens, mas às 19 horas estaremos na residência de um dos nossos irmãos em Cristo, de uma das famílias de nossa igreja, para celebrarmos juntos a Ceia do Senhor. Você é convidado, e você é convidada, claro, mas eu preciso saber do seu nome para a gente poder preparar todas as coisas
para passar o endereço e ver como é que você vai ser a sua chegada, tá bom? Agradeço sua companhia aqui com a gente. Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém?